Então, mais do que guerrear, nós precisamos entender qual é a guerra que a gente precisa lutar. Sandro, tem guerra, meu irmão, que não é para a gente lutar, não. Por outro lado, eu fico pensando, mas por que Jesus deixava que Pedro usasse a espada? Porque em algum momento aquela espada tinha finalidade. Senão, Jesus já tinha exortado a Pedro para que ele sequer andasse com a espada. Estão entendendo? Mas certamente havia uma finalidade para aquela espada. Nem que fosse, irmão, sei lá em Minas era muito comum, hoje não pode, né? Mas na minha época as pessoas andavam com canivete, com facão, porque está no meio do mato, cortar os colonhões, que a gente amava, né? Então, no mínimo, ou descascar uma laranja. Irmão, a gente tinha. Eu vi os tios, todo mundo tinha um canivetezinho, um negocinho de couro aqui. Acredito que o Jairo deve ter usado muito isso. Era um negócio de couro, que aí você botava um canivete ali, uma faca, tipo tiringa, né? Você conhece. Aquela capa, botava aqui. Hoje, isso é arma branca, não pode. Mas nem tudo que está nas suas mãos deve ser usado fora do propósito. Nem todos os recursos que eu tenho devem ser usados para aquilo que eu acho que é melhor. Porque se eu estou gastando energia, força, estratégia para algo que é contra a vontade de Jesus, eu estou sendo um anticristo. Jesus está dizendo assim, Pedro, guarda essa espada, cara. Você se esqueceu de qual é a minha missão? Você está querendo me impedir de ir para a cruz, Pedro? Estou aqui parafraseando. Você está querendo impedir de eu cumprir minha agenda, Pedro? Se você estiver fazendo isso, você é um anticristo. E aí, irmãos, você deve estar pensando assim, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, irmão, eu não. Eu creio que Deus quer trazer entendimento para você perceber como você vai enfrentar as guerras que você está lidando aí na sua vida, e eu também. Repito, 2 guerras está todo mundo aqui vivendo. Pode até estar tomando lambada, pastor Wagner, porque não imagina que tem essa guerra. Mas a guerra contra principados e potestades é fato, todo mundo enfrenta, e a guerra consigo mesmo, todo mundo enfrenta. Ah, não, pastor, eu não. A minha carne já está morta. Mentira. Mentira, não está morta, não. Ela pode até mais fraca, glória a Deus. Mas vivinha, ela está aí. Enquanto eu estiver nesse corpo, essa guerra vai existir. Mas existem outras guerras. E à medida que eu estou falando, eu não sei o que o Dodge está pensando. Em qual guerra o Dodge está enfrentando, além dessas 2? Eu não sei, Lisânia. Algumas coisas eu sei, irmã. Amém? Entende o que eu estou dizendo? Como pastor, como gente que compartilha da vida, Wagner, a gente sabe de algumas guerras que as pessoas estão passando. Por isso a importância do ID. Por isso a importância dos relacionamentos. Não que eu vá colocar no Instagram, no Facebook, mas quando a gente tem relacionamento de intimidade uns com os outros, a gente consegue entender qual é a guerra que o nosso irmão, nossa irmã está vivendo. E aí a gente se apresenta, vou usar a linguagem que o Sandro gosta muito, que ele é da herança dos Vikings. Eu vou lá para a infantaria junto com meu irmão. Eu pego a minha espada também, pego as minhas armas, as armas que eu tenho, e falo, irmão, estou aqui para lutar com você. Às vezes as nossas armas são o ouvido, um abraço, uma mensagem, uma companhia, uma lembrança que se leva, uma atenção que se dá, um carinho que se dá, joelhos que se dobram. Estamos aí com o nosso irmão Lico, com um sobrinho de 33 anos, em estado difícil de saúde. Levantamos um clamor aqui, o nosso irmão está lá nessa guerra. Imagina se fosse você. Agora, a pergunta é, qual é a sua guerra? Com qual propósito? Como eu vou lutar? Como eu vou lutar? E olhando para a vida de Pedro, já tem um ensinamento muito grande. Tem guerra que não é para a gente sacar a espada, irmão. Porque com a melhor das intenções, a gente está tentando fazer uma coisa que Deus nunca mandou fazer. Tem gente tentando resolver problemas, tentando vencer batalhas, tentando vencer guerras, de uma maneira que Jesus nunca determinou para você fazer. E aí eu estava pensando nisso essa semana,
eu fiquei lembrando de alguns episódios da Bíblia em que Deus falava assim para o povo, ó, essa guerra aí é com vocês, hein? Podem ir. Vão e lutem no natural. Sim ou não? Sandro falou sobre uma delas aqui, em relação a Saul no domingo. E eu não vou nem entrar no mérito, irmão. Meu Deus, pastor. Meu irmão, a Bíblia tem umas histórias que criança não pode nem ler. Você quer ver uma guerra que eu acho assim, não foi nem guerra, foi uma batalha. Lembra quando Davi chega a Ziclac com os seus homens? E ele vê que Ziclac era uma cidade onde Davi habitava com os seus soldados. Aí eles saíram para pelejar. Quando eles voltaram, os inimigos, irmão, tinham saqueado tudo e levado mulheres e crianças. Sabe o que eles encontraram ali? Cinza e destruição. Você já parou para perceber que às vezes a nossa vida está igual ao Ziclac? Cinza e destruição. A Bíblia diz que Davi, os homens dele, os soldados dele, Daiane, choraram como criança. Tem esse detalhe no texto. E aí é um detalhe porque choravam com aquele choro de criança, de desespero, que não sabe o que fazer. É um choro de alguém que não tem sequer poder para fazer alguma coisa. Sabe aquele choro de criança, de pavor, de medo? É o choro de quase que um pedido de socorro. Porque criança, quando chora, é um choro que revela, eu não sei o que fazer, eu sou inocente aqui, eu não tenho forças. E choraram, e choraram, e choraram. Os soldados ficaram com tanta raiva de Davi, que Davi estava sempre envolvido em confusão, né, irmão? Ele era homem de guerra, querendo culpar Davi. Davi, é por tua culpa, Davi. Você não está certinho ali com Deus. E aí Deus permitiu que essa rapaziada viesse aqui e levasse os nossos esposos, nossos filhos. Sabe o que Davi faz, irmão? Ele ora. Ele fala assim, o que eu vou fazer? Já viu aquela pegadinha de um cara, irmão? Me permite só para você refletir. Tem um cara grandão. Essa pegadinha tem um tempo. Grandão. Bota um óculos escuro, cara. Aí ele chega perto de uma barbearia. Aí ele fica falando assim, aí, chefe. Tem um cara aqui, ó. Camisa bege. De botão. Sapatinho de pagodeiro. Meia cinza. Tá olhando para mim, é cavanhaque. É esse mesmo, chefe? Vou te fazer só uma pergunta. Posso executar a missão? Quando o cara falava, posso executar, irmão, era gente pulando, correndo, era uma pegadinha. Davi faz mais ou menos isso com Deus. Pega o celular aí, Senhor, tá vendo aí o estrago. Posso ir atrás? Sabe o que Deus fala para ele? Davi, pode ir. Sabe o que Deus está dizendo? Vai lá e guerreia. Vai você atrás desses inimigos. Porque eu vou contigo, eu vou te fortalecer. Mas entende que Davi precisou sair daquele opróbrio, precisou sair da cinza e do lamento, e foi o que, irmão? Em direção àqueles que tinham levado suas esposas, seus filhos e tudo. A Bíblia diz que na jornada, alguns homens estavam tão cansados que ficaram pelo caminho. Davi foi com um grupo, irmão, se não me fala, memória 120, pegou a rapaziada lá na frente, acabou com todos eles, trouxe de volta as mulheres, as crianças e dos despojos da guerra. Quem mandou fazer isso? Deus. Quem deu autorização? Deus. Quem deu capacitação? Deus. Então olha aqui para mim, existem guerras que Deus vai te dar toda a orientação e a palavra para você enfrentar. Você vai precisar enfrentar. Se é uma guerra familiar, você vai ter que sair da tua casa, ir lá, conversar com o teu irmão, com a tua irmã, ou mandar uma mensagem, ou mandar um áudio, ou ligar. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que sair de um movimento de cinza, de choro, de um lugar, perdão, de choro, de cinza. Você vai ter que sair desse lugar e vai em busca de quê? Da restituição. Seja do relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o teu amigo. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus, diga amém. Está entendendo o que eu estou dizendo?